Nelson Rodrigues dizia que toda unanimidade é burra e eu discordo completamente. Há casos em que a unanimidade não só é precisa, como não faz o menor sentido se opor a ela. No caso do Pedro, agredido por um preparador físico da comissão técnica do Flamengo, amigo do Sampaoli, como é que vamos encontrar alguém que seja a favor do argentino que agrediu o jogador por se recusar a acatar uma ordem? Chega a beirar a loucura, não é mesmo? O Pedro, no entanto, não reagiu à agressão, não revidou o soco, mas é óbvio que ele não ia permitir que isso ficasse por isso mesmo. Todos foram para a delegacia e o jogador pretende ir até o fim para obter justiça nesse caso. Mas como é que fica a situação do Flamengo nisso tudo? Como foi que a coisa chegou nesse ponto e o que é que pode acontecer agora? Fica tranquilo que a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje e também sobre tudo que o Pedro vem passando no Flamengo e até mesmo o seu posicionamento quanto a isso. Mas antes, é claro, eu quero te pedir que se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora, um recadinho para você da 1xBet, depois vamos lá. Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG, e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. 23 de janeiro de 2020, o Flamengo anunciava a contratação do atacante Pedro, que estava na Fiorentina. O jogador chegava por empréstimo ao rubro-negro para conseguir mais tempo de jogo. Depois de um início meteórico no Fluminense, ele foi negociado com a Fiorentina e teve poucas oportunidades no clube italiano. Mas o Pedro mal sabia que ele chegava ao Flamengo, que tinha os seus ídolos intocáveis e que alguns jogadores eram praticamente donos da posição. Não que isso todo fosse um problema, o Pedro sabia que para conseguir conquistar a sua vaga no time, teria que fazer o possível e o impossível. O que ele não sabia é que ainda assim haveria momentos em que isso não iria bastar. Pedro Guilherme Abreu dos Santos, mais conhecido apenas como Pedro, nasceu no Rio de Janeiro em 20 de julho de 1997. Formado nas categorias de base do rival do Fluminense, o Pedro subiu para os profissionais em 2016 e não levou muito tempo para ele se firmar como um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. Foi o atacante mais jovem do Carioca em 2018 jogando com a camisa do Fluminense. Ele foi convocado para a seleção brasileira no mesmo ano, mas infelizmente o cara sofreu uma grave lesão que tirou ele dos gramados por um longo período. Ele poderia voltar até pior, mas não, ele seguiu jogando bem e olha, voltou metendo gol demais. O Flamengo inclusive chegou a fazer uma proposta pelo atacante, quando ele ainda era jogador do Fluminense, mas o tricolor se negou a negociar com o rival e vendeu o atacante para a Fiorentina da Itália. O Pedro podia ter seguido na Europa, esperado mais, ele teve poucos jogos assim que chegou na Fiorentina, mas era um tempo de adaptação natural, só que ainda assim, 5 meses depois de deixar o Fluminense, ele acertou a sua volta ao futebol brasileiro, só que para defender justamente o rival, o Flamengo. E aqui eu tenho uma daquelas frases que adoro dizer, pro Pedro, o Flamengo foi a melhor e a pior coisa que aconteceu na carreira dele, mas calma torcedor, você vai me entender. Foi a melhor porque é o Flamengo, é gigante, não tem só uma torcida, tem uma nação. Ele no Flamengo ganhou visibilidade, voltou a ser jogador de seleção brasileira, disputou Copa do Mundo, foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores da América, jogou Mundial de Clubes, foi rei da América. É uma passagem daquelas que pode passar quantos anos forem, ninguém vai se esquecer do Pedro. Mas o Flamengo também foi a pior, e não é por culpa dele, e sim porque as coisas são como elas são. O Pedro sabe que o ataque do Flamengo tem dono, Gabigol. Se o Gabigol tiver mal, ele ainda assim merece chance. Se ele tiver bem, aí meu amigo, esquece. O Gabigol se tornou mais do que um jogador, ele é um símbolo do Mengão. Ele tem toda uma coisa com a torcida que todo mundo entende, mas é difícil de explicar o que é exatamente. Se o Flamengo fosse um jogador de futebol em atividade, certamente seria o Gabigol. Como é que você disputa a posição
com alguém que é mais do que um jogador para um clube. Cara, o Pedro joga muita bola e muitas vezes merecia estar em campo, mas não jogava, porque o dono da posição era o Gabigol. E foi muito mais que isso. No Flamengo, o Pedro recebeu uma proibição de ir jogar as Olimpíadas, foi vetado, perdeu a chance de ser campeão olímpico. No Flamengo, ele vivendo grande fase, ficou no banco de reservas. Foi no Flamengo que ele viu a diretoria recusar mais de 100 milhões de reais para que ele fosse negociado com o Palmeiras, onde, claro, ele chegaria em um time muito forte e seria um daqueles jogadores intocáveis. No Flamengo, o Pedro tomou um soco na boca quando ficou de saco cheio de ser injustiçado no clube. Depois de vários treinadores que o colocaram no banco, mesmo com ele sendo tão importante, ele se cansou. Na virada do Flamengo contra o Galo pelo Campeonato Brasileiro, o preparador físico de Sampaoli, Pablo Fernandes, mandou o jogador ir aquecer. E o Pedro se recusou, não obedeceu a ordem. Chegando no vestiário, recebeu a cobrança do preparador físico e retrucou, dizendo que ele não tinha desrespeitado ninguém, que ele estava sendo desrespeitado no Flamengo. Daí, o preparador físico resolveu agir da forma mais pitoresca possível. Agrediu o Pedro, deu um soco na boca do jogador. Era futebol, virou caso de polícia. O Pedro foi até a delegacia, prestou queixa. O preparador físico vai ser demitido, provavelmente por justa causa. Talvez até o Sampaoli seja demitido no meio dessa polêmica. Outro treinador pode chegar e pro Pedro nada vai mudar. Quando for preciso escolher entre o Gabigol e ele não vai ser escolhido. O Pedro é melhor que o Gabigol dentro da área, é mais goleador, mais oportunista, é mais fatal. Mas no Flamengo, joga Gabigol. As coisas são assim. E não tô dizendo que sou contra, eu escalaria o Gabigol. É duro dizer e nenhum flamenguista tá pronto para essa conversa. Mas pro Pedro, o Flamengo foi a pior decisão da carreira. O Flamengo é gigante e o Pedro é um atacante sensacional. É claro que o torcedor quer ter 2 craques por posição no Flamengo. Todo torcedor de todo time quer. Tem o melhor elenco do Brasil, o Flamengo. E é quase tudo isso mesmo. Tem um time reserva que disputaria título se jogasse. Mas não jogam todos. E para um atacante do nível do Pedro, seleção brasileira, aceitar ser sempre preterido pelo treinador é difícil, meu amigo. E se você acha que eu tô exagerando nisso tudo que tô dizendo, bom, basta você ver o que foi que o Pedro publicou no seu Instagram depois da agressão que ele sofreu. Poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos, mas o que aconteceu hoje foi mais grave do que pode acontecer dentro das 4 linhas. Covardemente, sem motivo e inexplicavelmente, eu fui agredido com um soco no rosto por Pablo Fernandes, membro da comissão técnica do Sampaoli. A covardia física se sobrepõe diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas. Alguém que se acha no direito de agredir o outro não merece respeito de ninguém. Já passei por muitas provações aqui no Flamengo, mas nada se compara com a covardia sofrida hoje. Que Deus perdoe uma pessoa que em pleno 2023 acha que uma agressão física possa resolver qualquer problema. Obrigado, Jesus, pelo ensinamento dado, dando a outra face. Obrigado, meus pais, pela educação. Repare que o Pedro fala sobre várias provações no Flamengo. Esse cara que agrediu o Pedro deveria ser banido do futebol. É um cara que nunca mais devia trabalhar em time nenhum. Ele já havia sido punido anteriormente quando o Sampaoli era treinador do Olympique de Marseille e ele preparador físico e agrediu um torcedor lá na França. Ele recebeu uma punição lá, ainda assim foi contratado pelo Flamengo quando o Sampaoli chegou. Um ato repulsivo e que a justiça seja feita. A gente sente muito pelo Pedro, mas a verdade é que seja quem for o próximo treinador que chegar ao Flamengo, não muda em nada a situação do atacante. E eu fosse o Pedro, já não saberia nem o que fazer. Tem contrato com o Flamengo, gosta do clube, ama a torcida, mas a verdade é que o Pedro precisa jogar mais e no Flamengo é bem complicado. Mas e você, torcedor? O que faria se fosse o Pedro? Pensa com empatia, se coloca no lugar dele. O que é que o Pedro deveria fazer? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. Vamos ver se você tem a solução para esse caso. E cara, sair do Flamengo de qualquer jeito não é a melhor solução. Por exemplo, você se lembra do goleiro César? Viu o que aconteceu com ele depois que ele deixou o Flamengo? A gente fez um vídeo aqui, clica aqui que eu vou te contar o que aconteceu com o César.